Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um GBcast, o podcast da mentoria comportamental. E hoje eu estou aqui com um grande amigo, Marcos Duarte. Ele é Master Coach, é advogado também, assim como eu. Então nós estamos assim na mesma profissão e trabalhando numa mesma linha, que é o desenvolvimento humano, é o crescimento, é ajudar pessoas a encontrar o seu propósito de vida, a se melhorarem e a cada dia darem um passo a mais na sua vida, nas suas carreiras, nos seus relacionamentos. Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso GBcast, é um prazer enorme tê-lo aqui e reencontrá-lo, né? Depois desse ano de pandemia, todo mundo ficou um pouco mais distante, todas as relações online, então foi uma coisa assim bem sui generis, bem diferente na vida de todo mundo, não é verdade? Exatamente. Amigo, quero começar a minha fala dizendo sobre a minha gratidão, a minha honra de poder estar aqui compartilhando com você. Legal. E já te parabenizar por esse projeto maravilhoso que tem impactado muitas vidas e, assim, vai impactar muito mais. Então, estou aqui para contribuir e estou muito à vontade. Tá? Pronto, ótimo. E a tua contribuição, a tua presença, Marcos? A gente já tem uma amizade de alguns anos, né? A gente começou numa época assim onde as coisas estavam aparentemente normais, aí nós vivemos agora esse novo normal, né? Estamos começando a vivenciar tudo isso, né, Marcos? E Marcos, vê bem, você é Master Coach, já tem uma experiência, já trabalha com isso há alguns anos e muitas pessoas não entendem muito bem o que é coach. Eles não sabem qual é a função de um coach, o que é que o coach pode ajudar, né? Eles confundem em alguns momentos um coach, um mentor, eles fazem uma confusão enorme, mas isso é natural. Sim. Porque as pessoas não têm aquele aprofundamento de procurar saber de verdade o trabalho de cada um, as diferenças, porque eu acho que todo trabalho ele é importante, todo trabalho é necessário, mas cada um precisa procurar aquilo dentro da sua necessidade. Então, o que é ser um coach? Vamos tentar explicar para o pessoal aí o que é um coach, como é esse trabalho de coach. Fala aí. É interessante isso. Eu, quando começo um processo de coaching individual, obrigatoriamente eu pergunto para o meu coach, que é o cliente, né? A gente chama coach, o que é que ele pensa, o que é que ele acha, o que é coach. E normalmente muitas vezes ele não sabe muito e eu costumo falar o que não é coach. E eu costumo falar assim, olha, coach não é psicólogo, coach não é terapeuta, coach não é mentor. E eu falo em 5 coisas que não é. No final, a pergunta é, tá bom, não é tudo isso. E o que ficou sendo, na verdade, né? O que é que sobrou? O que foi que sobrou em relação a isso? E coach, na verdade, é esse profissional que identifica, primeiro de tudo, o estado atual da pessoa humana. Sim. O estado atual. O que é que chama o estado atual? O estado atual é aquele plano A, é onde a pessoa está. O que exatamente, onde a pessoa está. Como ela se encontra naquele momento. Como ela se encontra naquele momento. A gente costuma falar sem mimimi, sem historinhas. Você sabe uma coisa, Gilberto, que normalmente nós temos máscaras. E quando a gente fala máscaras, não é de forma pejorativa. Sim, nós temos verdade. Armaduras. E essas armaduras, elas nos são colocadas, muitas vezes nós colocamos elas para nos proteger. Gilberto, ele é o profissional, mas ele é o pai, ele é o cidadão, ele é o advogado. Né? Você percebe que nós somos uma pessoa e agimos em vários campos diferentes. Mas tem um momento em que a gente precisa olhar no espelho sem querer agradar ninguém, nem tampouco querer satisfazer a ninguém, mostrar quem nós somos de fato. Isso. Ou seja, quem de verdade e aonde, sobretudo, na verdade, nós estamos. E o coaching, em primeiro lugar, eu acho que parte desse princípio. E a palavra central desse primeiro momento é clareza. Sim, eu preciso ter clareza e consciência de quem eu sou. Qual o meu estado atual, né? Qual o meu estado atual. Em segundo lugar, esse coach, depois que você identifica o teu estado atual, ele vai te identificar teu estado desejado. Qualquer aplicativo que você vai pegar, eu vim de aplicativo para cá. E ele faz 2 perguntas que são essenciais do aplicativo. Seja qualquer ele. Ele pergunta aonde você está e para onde você quer ir. Isso, exatamente, com certeza. Então, o estado desejado é exatamente aonde eu quero chegar na minha vida, aonde eu quero chegar com o meu casamento, aonde eu quero chegar com a minha empresa, com a minha vida profissional, isso. Aonde eu quero chegar. Com as minhas finanças.
com as minhas finanças? Não é? Aonde eu quero chegar com aqueles... A gente pode falar disso depois com meus 11 pilares da minha vida sistêmica, na minha vida conjugal, na minha vida profissional, na minha vida espiritual. Aonde que eu quero chegar? Sim, sim. E mais uma vez a palavra clareza vem. Então, o coach ele é aquele profissional que traz essa clareza para onde você está, aonde você quer chegar. Meu amigo, eu acho também que você, na tua experiência profissional, que é grande, quantos profissionais hoje, eles estão totalmente perdidos. Completamente. Eles não sabem nem onde estão, nem sabem o que querem da vida. E tem aquela velha frase que se fala muito, né? Quem não sabe para onde vai, lugar nenhum presta. É o melô da Alice. Isso. A Alice estava no País das Maravilhas e ela estava lá, andando lá numa rua de ouro, e ela chegou, perguntou para o gato, para onde essa estrada vai? E o gato fez aquela pergunta que marcou a filosofia humana. Isso. Para onde você quer ir? Para onde você quer ela ir, disse, exatamente. para qualquer lugar. E o gato disse assim, ó, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Meu amigo, quantos profissionais hoje, quantas pessoas, e eu agradeço mais uma vez esse momento que nós estamos aqui, porque não só as pessoas que estão nos vendo agora, mas que vão nos ver a qualquer momento da sua vida, quantas pessoas elas hoje estão vivendo exatamente isso? Elas estão perdidas, elas não sabem. É verdade, isso então, é fato. o coach ele faz isso, utiliza no coach que eu pratico, que é o coach integral sistêmico, nós praticamos tanto a parte cognitiva da pessoa, quanto também a parte, sobretudo, a parte emocional. Nós entendemos que mais de 90% das decisões que a gente toma na vida são decisões emocionais. É verdade. São decisões motivadas. Dentro dessas emoções, a gente precisa também ter a razão. Exato. Porque senão só puramente a emoção não vai dar equilíbrio suficiente para você gerir a sua vida, né? Então o coach é exatamente isso, trazendo conteúdo, ferramentas, sobretudo ferramentas emocionais, ferramentas cognitivas, que vai trazendo essa clareza, buscando, sobretudo, Gilberto, levantar, ou seja, potencializar as habilidades que naturalmente a pessoa já tem. Sim, sim. E eliminar aquilo que tem prejudicado a vida delas. Muitas vezes o medo, a procrastinação, muitas vezes questões envolvidas naquilo que foi a sua infância, buscando saber exatamente quais são as crenças limitantes que estão ali atuando na vida da pessoa. Naquele momento, né? Porque muitas pessoas, Marcos, elas repetem condicionamentos do passado que não são delas. São condicionamentos levados de um pai, de uma mãe, de um professor, de alguém que ela idolatrou, que ela tinha como um ídolo na vida dela. E esses condicionamentos fazem com que ela repita aquilo ali como sendo dela. Exatamente. Ela acha que aquilo ali é uma característica dela, é aquilo que ela verdadeiramente quer, aquilo que ela verdadeiramente é, quando na realidade não é. É aquela separação que eu faço muito claramente na mentoria, que é o verdadeiro eu e o falso eu. Sim. O falso eu são aqueles condicionamentos que você traz de um passado, de toda uma vida. Muitas vezes condicionamentos que foram firmados, inclusive, na barriga da mãe. Exato. Tá? Então aquilo ali é fundamental e as pessoas acham que aquilo ali não houve nada. Eu estava na barriga da minha mãe, eu era muito pequenininho, eu era um feto e não tinha como ter consciência de nada, mas tudo isso fica registrado. Exato. São as chamadas, no mundo do coaching a gente chama isso de crenças limitantes. Sim. São aquelas crenças que são geradas sobretudo entre os 0 e os 12 anos de idade. Formação maior da personalidade, né? De tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu escuto e tudo aquilo que eu sinto. Isso faz com que essa crença seja programada em mim. A gente cita normalmente aquele exemplo daquela criança, né? A criança está com 8 anos de idade, chega em casa com um desenho que fez da escola. Mãe, vim trazer o teu desenho. Isso. Que desenho feio, menina. Que besteira. Que besteira. Tu é muito burra. Isso. Essa menina vai crescer o quê? Acreditando que ela é uma pessoa inteligente? Que ela tem potencial, ou seja, não. Que ela é burra. Ela já foi limitada, né? Já foi imposto a ela uma limitação. E isso vai ter repercussão nela. Vamos dizer assim, ela está lá numa seleção entre duas pessoas e aí, na hora da entrevista, vem aquela crença. Você é burra. E ela se sabota ao ponto de não obter o êxito naquele momento. Por quê? Acha que outra é melhor que ela. Isso. Acontece muito isso. Então, qual é o trabalho do coach? Nós falamos que o trabalho do coach, sobretudo, é reprogramar a crença. Sim. É entender a pessoa e dizer assim, caramba,
essa crença ela pode ser muito reprogramada, porque o fato de você ter essa crença limitante não quer dizer que você vai passar a tua vida toda sendo escravo dessa crença. Claro, com Mas certeza. muito pelo contrário, você pode reprogramar essa crença através de um trabalho sério, de um trabalho responsável, criterioso principalmente, né, Marcos? Né? Tem que ter, né? Você entender a demanda e, sobretudo, que eu acho isso é super importante, você respeitar a pessoa que está na tua frente. É aquilo que Jung falou. Quando alguém chegar na tua frente, quando alguma pessoa chegar na tua frente, não se considere como uma pessoa maior. Você pode usar todas as técnicas, você pode usar todo o conhecimento, mas quem está na tua frente é um ser humano. Isso. E esse ser humano tem que ser respeitado. E eu tenho muito cuidado com isso, Marco. Quando eu trabalho com mentoria, nós fazemos esse trabalho de desenvolvimento humano, cada um com o seu perfil, você com o lado de Master Coach, eu com o lado de mentoria comportamental, mas tudo se volta para o desenvolvimento, para o crescimento da pessoa enquanto ser humano, Sim. das potencialidades, das capacidades, daquilo que ela verdadeiramente pode, principalmente do merecimento. Exato. Muitas pessoas elas se obstacularizam pelo fato de acharem que não são merecedores, acharem que não têm condições, de que não podem conseguir aquilo, que aquilo ali não é para elas, que outras pessoas podem ter, mas elas estão fadadas a não ter aquilo, a não ter aquele estilo de vida, a não chegar àquela condição. Exato. E aí, sem querer te interromper... Não, tranquilo, não tem interrupção. Já te interrompeu. Não tem interrupção. Eu não sei se aí tá acelerado o negócio, não, né? Tá ótimo, tá tranquilo. Amigo, quando a gente fala sobre autoestima, a gente abre um leque muito grande, porque e aí é uma visão minha, dizem que um dos maiores doenças e problemas da humanidade, que é a depressão, passa pela vitimização, e a gente pode falar sobre autoestima. Sim. As pessoas me procuram e dizem assim: Marcos, eu estou com um problema muito grande de autoestima. Aí eu respondo assim, tá certo. Como é que eu faço para resolver? Tem jeito para mim? Aí eu digo, não tem jeito para você. As pessoas se assustam e dizem, por que não tem jeito para mim? Eu digo, sabe por quê? Porque autoestima é sentimento. Autoestima é como você se sente. E eu falo para elas que é impossível elas resolverem a questão da autoestima, que é sentimento, sem antes elas resolverem uma questão da autoimagem, que é pensamento. Sim. A autoestima é como você se sente, a autoimagem é como você se vê, Exatamente. É como você se enxerga. Com certeza. E aí, meu amigo, quando alguém chega para mim e diz assim, eu quero curar minha autoestima, tá bom, vamos antes visitar a tua autoimagem. Isso. Vamos antes visitar como quem é que você se verdadeiramente enxerga. É, né? Vamos antes ver como é que você se coloca numa situação diante de como você... E você falou de merecimento, é exatamente isso. Eu não mereço isso. Você não merece por quê? Porque você se enxerga menor. E aí vem essa crença de merecimento que é forte na vida das pessoas. Que põe uma limitação na vida das pessoas absurda, né? Exato. As pessoas se limitam por conta disso, mas essa questão da autoimagem é como a gente fala sempre, Marcos, só muda a nomenclatura e a forma de trabalhar, mas a gente diz a mesma coisa. Eu digo sempre o seguinte, todo ser humano, toda mudança, ela começa de dentro para fora. Uhum. De como você se vê, de como você acredita que você seja e de como você se merece e de como você pode alcançar. Tudo parte de você. Sim. Se a partir de você não tem esse início, você não tem essa consciência verdadeira do que você é, de onde você quer chegar e do potencial que você tem, então você não vai conseguir alcançar. Exato. Tudo começa dentro de você. Nós nascemos para ter uma vida de abundância. E o mundo é de infinitas possibilidades. E quando eu falo isso, muitas vezes a pessoa acha apenas que quando eu falo em abundância, é dinheiro. Quando eu falo infinitas possibilidades é porque eu posso ser isso, aquilo outro. Não é só isso. Tá? Esse mundo de abundância é uma abundância mental. Sim. Quando você tem consciência de você mesmo, então você vai projetar no mundo exterior em tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você é, todo o potencial que você tem. Mas quando você não tem consciência de você, nada se projeta no mundo exterior, a não ser os condicionamentos que você traz de um passado, de uma vida, e muitas vezes condicionamentos de pai, de mãe, às vezes de cuidadores. Exato. E às vezes de pessoas que já vinham com outros condicionamentos limitantes e que só repetem para você e você passa a repetir para os teus filhos e isso vai virar uma questão hereditária, sucessiva, e não termina. É que o comportamento humano ele tem uma característica. Ou você repete o padrão ou você repele.
Isso. Então, tem uma história de... É bem assim mesmo. Tem uma história de um rapaz, um senhor que ele era alcoólatra. Isso é uma parábola, né? Ele era alcoólatra e ele tinha 2 filhos gêmeos. E os 2 filhos vivendo no mesmo lugar, univitelinos, ou seja, nasceram na mesma placenta, no mesmo momento, passando pelas mesmas coisas. E um desses filhos se tornou um mega empresário. Mas quando a gente fala mega empresário, não é qualquer... É um cara muito top, muito, muito top. E o outro filho se tornou também um alcoólatra. E foram perguntar para o mega empresário por que foi que ele se transformou. Aliás, foram perguntar primeiro para o filho alcoólatra e perguntaram para ele por que foi que ele se transformou num alcoólatra. E ele disse, por causa do meu pai. E depois, o referencial, né? Era o referencial que ele tinha, né? Aí foram perguntar para um mega empresário, por que foi que você, sendo filho de alcoólatra, seu irmão alcoólatra, por que você se transformou em um mega empresário? Ele disse, por causa do meu pai. Então você vê que não é aquilo que a gente faz, não é aquilo que a gente, na verdade, tem, não é aquilo, na verdade, que a gente é, mas aquilo que a gente faz com aquilo que a gente tem. Sim. Aquilo que a gente faz com aquilo que a gente é. Eu costumo dizer para os empresários que eu faço coach, tanto num coach individual como num coaching grupo, eu costumo dizer que as pessoas não vão te pagar por aquilo que você sabe. As pessoas vão te pagar por aquilo que você faz com aquilo que você sabe. Com certeza. Então, quando a gente fala sobre isso que é a diferença, comportamento, né? Quando a gente fala sobre repetição de padrão, nós precisamos começar a entender uma coisa. Eu estou repetindo o padrão? Estou, mas eu preciso reprogramar essa crença. Existe uma inteligência bíblica, e me permita, as pessoas que não entendem Bíblia de uma forma espiritual, mas entendam pelo menos com uma forma histórica. E o livro de Provérbios ele nos traz uma experiência muito forte nessa questão do desenvolvimento humano e do dia a dia do ser humano. E tem um texto em Provérbios que fala assim, assim como um homem se imagina na sua alma, assim ele é. Sim, então, que inteligência é essa que ele está trazendo? Então, assim, aquilo que você falou, você é no teu exterior simplesmente o resultado daquilo que você é dentro de você. É uma projeção, você projeta para o mundo exterior aquilo. Aí as pessoas querem resolver o exterior com um carro novo, com uma roupa nova, aquilo que a Bíblia também chama de sepulcro caiado, ou seja, por fora está tudo muito bonitinho, mas por dentro... Isso. A pessoa não se conhece, a pessoa não tem Marcos, seus valores. As pessoas têm um hábito de dizer o seguinte, olha, fulano, ele conseguiu se dar bem colocando um depósito de bebida, então se eu colocar um depósito de bebida eu vou me dar muito bem. Fulano se dá muito bem porque ele abriu uma empresa de informática, então se eu abrir uma empresa de informática eu vou me dar muito bem. Mas qual é o teu propósito? Exato. Qual é o teu sentido de vida? O fato dele se dar bem com uma determinada atividade não quer dizer que você se dê bem. Pode até acontecer de ser também, mas não necessariamente. Então, você precisa encontrar dentro de você o seu propósito, aquilo que você verdadeiramente é e aonde você verdadeiramente quer chegar. Amigo, tem um negócio que eu acho muito interessante, que é o seguinte, a gente estava até conversando em off antes. Existe uma diferença entre propósito e proposta. Sim, verdade. As pessoas, elas estão vivendo muito de propostas. Com certeza. Mas sabe, Marco, proposta é ruim? Proposta não é que seja ruim, mas a proposta é limitada. Porque no momento em que eu estou com uma proposta e vem outra, eu deixo aquilo que eu estava fazendo porque eu vi em outra proposta algo de interessante. Agora, a diferença é o seguinte, é que quando eu estou envolvido por causa não de uma proposta, mas por causa de um propósito, pode vir a melhor proposta do mundo e eu não vou deixar aquilo, porque eu estou lá. Isso, você está firme, você sabe onde vai chegar. As pessoas dizem assim, Marcos, tá bom, então o que é propósito? Propósito aonde eu quero chegar, mas espera aí. Propósito é onde eu quero chegar, é a montanha que eu quero subir, mas missão é aquilo que eu preciso fazer todos os dias para chegar no meu propósito. Com certeza, é aquilo que você faz com consistência. É aquilo que você desempenha. Eu tenho que fazer todo dia, gostando ou não gostando. Eu estava conversando... Se você gostar, melhor ainda. Eu estava conversando assim, eu soube que você gosta de correr. Isso, sou louco por corrida. Pronto, eu também corro, mas eu não gosto.
Eu sou louco, eu corro 40 anos, mano. Meu Deus do céu, você corre a idade que eu tenho. Não, não é não. Mas assim, eu não gosto de correr. Eu amo. Eu acho corrida, eu tenho vejo umas características, não vou dizer não pra você não ficar com raiva de mim, mas eu gosto de correr. Mas eu corro. Porque a gente não tem que fazer na vida só aquilo que dá prazer, a gente tem que fazer aquilo que a gente tem que fazer. Aquilo que é preciso ser feito. Fazer. E você veja, eu gosto de corrida, e foi uma época assim, bem emblemática na minha vida, que quando eu comecei a correr, eu comecei de uma forma totalmente, vamos dizer assim, antagônica, contrária àquilo que eu deveria ser. Eu era asmático na época, e o meu treinador, na época, era um professor de educação física da escola, ele chegou para mim e disse assim, você gosta de correr? Eu disse, não, eu sinto falta de ar. Ele disse, mas você tem todo o perfil de corredor. Eu disse, poxa, não tem como ser isso. Mas ele disse, vamos tentar? Aí começamos a tentar, começamos a treinar, e naquela época eu consegui os melhores feitos aqui em Pernambuco. Para a época. Caramba. Nós estamos falando de quê? De 35 anos atrás, quase 40 anos atrás, 37 anos atrás. Eu consegui ser recordista dos Jogos Escolares de Olinda, eu fui recordista dos Jogos Escolares de Pernambuco. E você veja um asmático fazendo corrida de longa distância. É algo inconcebível. E ele trabalhou isso comigo, ou seja, ele mudou uma crença limitante que eu tinha. Isso. Tá? Sem ele perceber, naquela época não se falava nem crença limitante, ninguém entendia nada disso. Então, ele mudou essa crença limitante e eu me permitia isso. Ou seja, o trabalho de coach, o trabalho de mentor, é preciso que haja uma permissão do outro lado, é preciso que o outro queira. Não, ele na verdade, foi exatamente o teu coach naquele momento, Isso, o teu mentor naquele momento, e ele reprogramou essa crença. Isso, ele reprogramou e me deixou numa posição de sucesso. E aí, exatamente, você falou sobre sucesso. Era isso que eu ia exatamente falar. Ele mudou essa crença e através do resultado, tu olhou para aquele resultado e mudou o hábito. Aquele lance do hábito, né? Que eu tô vendo ali que tem que nosso amigo Charles Douglas fala sobre o poder do hábito. Que os micro-hábitos, né? E tem 3 momentos do hábito que são, assim, clássicos, né? Que é o gatilho, sim, o hábito propriamente dito e a recompensa. Isso. Então, foi que nesse teu exemplo clássico e no teu exemplo, nesse caso concreto, caramba, o gatilho qual foi? Corre para ver. Faz o teste, experimenta, né? Vai lá, incentiva, motiva. Depois, o hábito propriamente dito é você ter prazer na jornada. Gilberto, tem muita gente que fala assim, quando eu for formado, eu vou ser feliz. Isso, é o ter para ser. Quando eu casar, eu vou ser feliz. É o ter, né? Quando isso acontecer, eu vou estar satisfeito. Caramba, você pode muito bem ser feliz na jornada. Isso. É o certo. E ser super feliz é aquela pessoa que fala, vou fazer uma viagem. E só é feliz quando chegar no local. E esquece de ver a beleza da natureza do caminho. Todo o caminho, com certeza, então, Marcos. Caramba, esse lance do hábito é o gatilho, o hábito propriamente dito. E depois a recompensa. O que é a recompensa? É o prêmio. O que é a recompensa? É aquilo que nos faz bem. O que é a recompensa? É o resultado. Isso. Algumas pessoas, eles querem aquela recompensa no início. E aí a conta vai vir no final. Pois é. E é justamente nesse momento onde elas não têm base, não têm estrutura e tudo vai ruindo, vai desmoronando. É trocar aquilo que seria um ganho perpétuo por um prazer momentâneo. Exatamente, é a recompensa imediata. Isso. Eu quero ganhar agora, porque se eu ganhar agora eu satisfaço o meu prazer. Ok, mas se você ganhou primeiro, você tem que pagar a conta em algum momento. Sabe aquele filmezinho do Marshmallow das crianças? Já sim, viu? Sim, já sim. Viu? Já. É bem isso, né? Exatamente isso. É bem isso. Para quem não conhece, procurem. Eu não sei exatamente o nome, mas é teste do Marshmallow. Isso. Em que as crianças são colocadas lá e elas ficam, se você não mexer, você vai ganhar 2. Isso, mas exato. Aí alguns não resistem, eles querem receber logo, né? E você sabe que essa pesquisa ela é tão séria que depois ela acompanhou o crescimento dessas crianças e aquelas crianças que foram resistentes ao prazer imediato, todas elas tiveram resultados melhores na sua vida. Sim. E aquelas que foram, vamos dizer, que fraquejaram diante daquilo que era aquele marshmallow único, foram pessoas que não deram tão resultados na sua vida profissional, financeira, enfim. Então você vê o quanto isso revela aquilo que é uma máxima da neurociência, que diz assim que
da forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Sim. É uma forma. É uma forma que você repete. Que revela o teu interior. Exatamente. Então, as pessoas, eu digo muito, eu pergunto para os meus coaches, nesse momento, quem está falando sobre isso, eu digo assim, como é que o teu carro é organizado? Não, meu carro é todo cheio de papel, é desorganizado. Aí tu não arruma tua cama de manhã. Ele fez, não, já sai de manhã, alguém arruma e tudo mais. Então, segue-se um padrão. Isso. Da forma que muitas vezes que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Mas é verdade, porque é aquele condicionamento que você tem. Então, você só replica ele. Você só replica e não observa que replica. Eu digo sempre o seguinte, Marcos, as nossas duas pernas são nossas duas grandes bases. Se você perde uma perna, você não vai deixar de andar. Você vai colocar uma muleta de um lado, mas você vai conseguir andar. Vai ter a mesma desenvoltura das duas pernas? Não. Se você perde as duas pernas, você vai conseguir andar, entre aspas. Você vai para uma cadeira de rodas, mas você se locomove. O andar que eu me refiro é a locomoção. Você vai se locomover. Você vai ter a mesma desenvoltura com as duas pernas? De maneira alguma. Mas essas duas pernas nossas, o que é que são? Disciplina e organização. Show. Se você tem disciplina e organização, você consegue tudo o que você quiser. Agora, se você não tem disciplina e organização, começa por você mesmo. Se você não consegue disciplinar a si mesmo, você é incapaz de disciplinar aquilo que você projeta para o mundo. Exato. É aquele lance, né? Você quer amar, às vezes, o próximo, mas você não ama a si mesmo. Sim. E é interessante porque você pode casar com uma pessoa e você passa, sei lá, 40 anos casado, 50 anos casado com uma pessoa. E você está dizendo assim, eu queria tanto entender fulano. Aí essa pessoa morre, mas você continua vivendo há 80 anos. O que eu quero dizer com isso? Que você muitas vezes quer se esforçar para entender o outro, que você vai viver 30, 40 anos com ela. Mas às vezes não se entende a si mesmo. Sim. Que você vai passar o resto da vida. A pessoa com quem você mais vai conviver na vida é com você mesmo. Isso. Então não dá para você querer entender o outro sem você entender a você mesmo. E muitas pessoas, Marcos, eu tenho alguns mentorados que já passaram por essa situação, eles cobram do outro aquilo que eles gostariam de ser, aquilo que eles gostariam de fazer. Então eles esperam que o outro faça, porque eles não conseguem fazer. Então, ele cobra do outro, ele espera que o outro faça. Tem um teorema muito interessante que é o teorema da satisfação. O que é o teorema da satisfação? É a relação entre a minha expectativa e a minha percepção. Ou seja, a minha expectativa e aquilo que eu vejo, a realidade das coisas. Uhum. Quando é que eu estou satisfeito? É quando eu consigo enxergar a realidade superior à minha expectativa. Quando vai além, né? Quando vai além. Ou seja, quando é que eu estou satisfeito? Eu estou esperando, vamos dizer, 6, a nota 6. Aí vem, o cara entrega 7, o cara entrega 8. Foi além, eu fico, né? Satisfeito. Com certeza. Agora, quando eu fico insatisfeito é quando? É quando a minha expectativa ela é superior à realidade, à minha percepção. Sim. Sabe qual é o nosso grande problema, meu amigo? É que a gente coloca muita expectativa em situações e muitas vezes não ficamos satisfeitos. Por quê? Porque aí a expectativa não foi condizente com aquilo que a gente estava esperando. Não foi proporcional. Mas você está dizendo que a gente não tem que ter expectativa nas coisas? Não. Você tem que ter expectativa sim, mas você não pode colocar toda a tua expectativa, e aí eu entro naquilo que você está dizendo, no outro. Sim. É você esperar que o outro te satisfaça. Eu digo sempre, caramba, nunca coloca a tua vida na mão de outra pessoa. Nunca coloca... Não deixe o outro guiar a sua vida. Não deixe o outro te guiar. Isso. Não deixe o outro tomar as decisões na tua vida. Você pode ter um coach, você pode ter um mentor, você pode ter um guia, você pode ter amigo, você pode ter tudo, mas... Quem dirige o barco da tua vida tem que ser você. É você mesmo. Tem que ser você que você tem é o grande responsável por tudo. É aquele conceito da autorresponsabilidade. Sim. E o conceito da autorresponsabilidade diz assim, pode ser que eu não seja culpado por aquilo que eu estou passando agora, mas eu sou totalmente, absolutamente responsável se eu vou continuar a viver do mesmo jeito ou não. É verdade. Então eu preciso muitas vezes dar aquele basta. Caramba, eu já pensei muito, eu já...
vi os prós, vi os contras, mas chega o momento da decisão. E o que muda a nossa vida, meu amigo, são as decisões que a gente toma. Com certeza. Todas as decisões do hoje vão impactar no nosso amanhã. E nós devemos ser a mudança que nós esperamos no outro. Exato. Porque é muito fácil, Marcos, eu chegar aqui e te dar um exemplo. Olha, você deve fazer assim, esse aqui é a melhor maneira de fazer. Não dê exemplos. Seja exemplo. Comece em você a mudança que você espera do outro. Se você quer que o outro seja determinada coisa, comece você sendo isso. Então, é partir da gente, é partir de dentro de cada um de nós essa mudança, essa transformação. Mas, Marcos, me diz uma coisa. Esse mundo coach, durante um certo tempo, ele foi muito estigmatizado, né? Houve muita fala sobre isso, tá? Houve muito impacto sobre essa questão do profissional coach. Até porque muitas pessoas hoje fazem um curso de master coach ou seja qual for a denominação que dê, e diz assim, olha, eu já sou coach, eu resolvo tudo, eu faço tudo. Então, como é que foi esse estigma? Como é que tem sido esse estigma ao longo da tua caminhada de coach, do teu trabalho de master coach? Eu encaro isso como um momento em que o indicador disso e que o fiel da balança disso tudo é o tempo. A profissão de coach, apesar de ela, desde os anos 70, desde os anos 80, ela já existir, mas nós entendemos que cerca de 5 ou 10 anos atrás, que ela começou de fato a ser reconhecida como uma profissão. E eu encaro isso de uma forma bem natural, de maturação das coisas. Existe aquela máxima no mundo profissional que aqueles que de fato vão figurar no futuro, aqueles que de fato vão permanecer, são aqueles que de fato vão demonstrar maturidade e competência para fazer aquilo que é a profissão. Fazem com excelência, né, Fazendo com excelência. Não é só fazer, né? E, sobretudo, entregando resultado. Eu já vi um coach uma vez me dizer o seguinte, não, eu vim ser coach porque eu vou ganhar dinheiro. É a questão do propósito e do propósito. Isso, exatamente. Então, não começa por aí. O dinheiro é a consequência em tudo que a gente faz. Pois é, assim, o mundo, como a palavra coach, que quer dizer literalmente treinador, é uma palavra que ela não é só usada na profissão de coach em si, mas você vai para os Estados Unidos, você vai ver um jogo de basquete, você vai lá que tem lá o coach, está sentado ali, é o treinador daquela equipe. Sim, sim. Essa palavra, ela foi trazida para a nossa profissão de uma forma correta, de uma forma certa, mas eu encaro que com o passar do tempo, com o passar e com esses profissionais, aqueles verdadeiros profissionais, de fato entregando o resultado, respeitando a profissão, respeitando vai haver uma outra ser visão, humano. Né? Isso vai ser de uma certa forma, vamos dizer assim, aqueles que vão se sobressair são aqueles que de fato vão tratar essa profissão com seriedade. Isso, em todas as profissões tem isso, tem bons engenheiros, péssimos engenheiros. Eu estava lembrando eu estava lembrando minutos atrás que antigamente não existia um advogado, existiam os rábulas. Os rábulas, exatamente. Isso era. Então, os rábulas... Eram os curiosos, vamos dizer assim. Não eram aqueles que tinham curso jurídico. Sim, sim. Mas eram aqueles que entendiam do métier, sabiam da lei, sabiam de como funcionava as questões práticas, a vida cartorária. Então, eles resolviam as coisas. Com o passar do tempo, veio a maturação, veio aquilo que é a maturidade da profissão. Não existe mais os rábulas, hoje existem os advogados. Eu encaro com muita naturalidade de que daqui a alguns anos, de fato, todo esse momento de que nós estamos caminhando, engatinhando, na verdade, na profissão, vai passar e a gente vai ter uma profissão muito mais reconhecida, né? Muito mais, vamos dizer assim, mais com as suas habilidades e as suas competências muito mais claras para a sociedade. Mas é porque, Marcos, eu acho que, assim como em qualquer outra profissão, muitas pessoas escolheram o universo coach porque eles acharam facilidades. Então, Exato. Eu vou fazer isso porque eu vou ganhar dinheiro fácil, eu vou conseguir fácil. Não é isso. Lidar com o ser humano requer principalmente critério, responsabilidade. Respeito pelo ser humano. As pessoas que estão do outro lado não são qualquer pessoa. Exato. Tá? Quando eu trago um convidado como você está aqui hoje, que, como eu já disse, é um prazer enorme tê-lo aqui, é porque eu conheço o teu trabalho, eu conheço o Marcos amigo, o Marcos profissional,
E esse Marcos é uma pessoa que de fato impacta a vida das pessoas. Então, eu quero trazer para o meu GBcast, porque é o nosso podcast, eu quero trazer pessoas que possam contribuir com a vida daqueles que estão nos assistindo, seja hoje, seja quando for. Eu tenho um exemplo, eu não vou falar o nome para preservar a pessoa, mas teve uma vez, amigo, que eu estava fazendo uma live no Instagram. E essa live tinha 6 pessoas. E eu, assim, naturalmente, caramba, 6 pessoas, muito pouco, né? Mas eu vou entregar conteúdo. Eu entreguei, pá. No final, eu recebi um direct de uma pessoa, até ela de outra cidade. Ela disse, amigo, eu queria te agradecer por essa live. Coisa bacana. Aí ela mandou uma foto de 10 caixas de remédios que estavam separadas para ela tomar, porque ela ia acabar com a vida dela naquela noite. Tem preço uma coisa dessa? Aí é único, né? Caramba, amiga. Aí a gente conversou. Depois ela até fez um processo de coach comigo, participou de uma mentoria também comigo. Bacana. Enfim, hoje ela virou minha amiga. Hoje ela se formou, já é psicoterapeuta, psicopedagoga. Ela tinha, na verdade, parado o curso e depois ela retomou o curso. Hoje ela é formada. E isso foi uma grande lição para mim, amigo. Com certeza, não é a quantidade. É uma grande lição para mim. Você veja, tem coisas que a gente falou aqui, vai falar ainda, que vão impactar vidas. Sim. Que vão transformar vidas. Que vão, de fato, entender assim, caramba, a minha vida é muito mais do que é isso. Eu valho muito mais. Eu não sou aquilo que as pessoas disseram que eu era. Eu não sou aquilo. As pessoas vão ter essa consciência por conta de uma palavra que a gente dá. Sim. Às vezes até por conta de uma palavra. Santo Agostinho dizia assim, ó, se você for pregar o evangelho, pregue o evangelho. E se for necessário, use as palavras. Muitas vezes um olhar muda a vida da pessoa. Transforma completamente. Um abraço, você dá atenção a uma pessoa. Eu não quero tornar o coach um religioso, mas eu encaro o coach como uma oportunidade, é uma honra. Você ter outra pessoa na sua frente e dizer assim, caramba, o que é que eu posso fazer para te ajudar? É verdade. O que é que eu posso fazer para te tirar desse ponto A e te colocar no ponto B? Existe uma máxima no mundo corporativo que diz assim, que se eu não entender de pessoas, eu não entendo de negócios. É verdade. Negócio é formado de pessoas. Então, nós gerenciamos processos, mas nós lideramos pessoas. Sim, com certeza. Então, quando eu quero trazer isso, eu quero trazer tanto a questão cognitiva como a questão emocional, sobretudo no quê? Na valorização do ser humano. Do ser humano, com certeza. É isso que nosso trabalho é esse. Muitas pessoas, elas já têm um estigma ainda, eu não posso ter um coach. Eu não posso fazer um trabalho de coach, eu não posso ter um mentor. Porque eu não tenho dinheiro. São as crenças limitantes que repousam sobre elas. E essas pessoas fazem isso e ficam naquele mundinho delas sem querer se libertar. Eu já tive até uma pessoa que me chamou no direct e disse o seguinte, disse, Gilberto, é muito fácil as coisas que você diz porque é para você. Venha para a minha vida, venha viver a minha vida e você vai ver que a coisa não é tão simples como parece. E eu conversando com ele, nós batemos um papo durante bastante tempo ali no direct e eu cheguei para ele e disse o seguinte, quem foi que disse a você que a minha vida foi só o que eu tenho hoje? Exato. Tá? Existe um ditado que diz a grama do vizinho sempre é mais verde. Tá? Agora, por que a grama é mais verde? Será que aquela grama é sintética? Ela pode ser verde, mas ela pode ser uma grama sintética. Amigo, tem uma diferença entre palco e bastidor. É verdade, e muito grande. É muito grande. Às vezes a gente olha para o palco e vê aquele cara lá, aquela banda lá, eu gosto de rock and roll, então eu vejo aquela banda de rock, caramba, olha aquela banda. Que vida que os caras têm. Tá bom. Verdade. E os bastidores? É verdade. E o dia a dia, né? E o dia a dia. É verdade. O quanto ele muitas vezes abriu mão de um final de semana com a família para ensaiar. O quanto abriu mão muitas vezes de outras situações para poder viajar e poder fazer aquilo. Então, aquilo que nós construímos nos bastidores vai nos revelar no palco. Sim. Mas nós não somos só o palco. Nós somos também os nossos bastidores. Com certeza. Amigo, só você, só eu, só nós sabemos o quanto a gente já chorou, o quanto a gente já suou, o quanto a gente muitas vezes todo já percurso que abriu nós passamos, mão né? de várias coisas e abre até hoje, até e hoje. Chora até hoje, é verdade. e sua até hoje. As pessoas dizem assim,
mas é muito fácil. Aí eu tô falando lá, fazendo qualquer coisa no meu Instagram, e acontece, né? Como aconteceu com você. É muito fácil você estar falando. Eu disse, não, meu amigo, mas eu não me resumo ao palco. Eu tenho meus bastidores também. Eu tenho os meus investimentos em tempo. Eu tenho aquilo que muitas vezes a gente precisa abrir mão. Com certeza. Para viver o nosso propósito. Isso, é verdade. Então, eu acho muito, muito, muito legal essa relação entre bastidor e palco. É muito importante isso, Marcos. Quando eu encontrei o meu propósito de vida, que era a mentoria, que é a mentoria, e para mim chegar nessa condição foi uma decisão muito séria para a minha vida. Por quê? Eu tenho 30 anos de advogado, formado como advogado. Vou fazer 31 anos de formado agora em dezembro. Completo 31 anos de advocacia. E são 31 anos de formado com mais 5 de faculdade, vivendo no meio jurídico. Sim. E aí eu colei grau, eu fiz especializações, eu fiz tudo, eu cheguei até ao PhD. Hoje eu sou PhD em Direito. E essa minha condição de ser PhD em Direito me fez refletir. Será que é esse o meu propósito de vida? Será que é isso que eu quero para a minha vida? E eu até conversando com alguns colegas, porque nós dávamos aula na mesma faculdade, eu fui professor universitário também, então nós conversamos, eu disse, o direito para mim encerra hoje. Hoje eu não quero mais o direito. Hoje encerrou a minha caminhada. Hoje eu encerro um ciclo para que um outro ciclo se comece, se inicie. Tá? Então hoje encerro o meu ciclo. E eu fechei o meu ciclo de advogado no ano de 2019. Em dezembro de 2019 eu fechei meu ciclo de advogado e me encerrei com toda a satisfação do mundo, porque eu fiz tudo o que eu queria chegar. Eu queria ser doutor em Direito, eu fui mais do que um doutor em Direito, eu sou PhD em Direito. E eu disse, agora não quero mais. Eu atingi o topo. Cheguei onde eu queria chegar e... Eu me realizei como pessoa, agora eu preciso realizar a vida de outras pessoas. Eu preciso fazer por alguém, eu preciso justificar a minha estada aqui na Terra. Exatamente. É porque nós não somos represas, nós somos canais. É verdade. O que é uma represa? Represa é aquela que só recebe e retém. Isso, retém. Recebe e retém. Receba e retém. Nós somos canais. O que o canal faz? Recebe e flui. Isso. E envia. Para quê? Para que outros possam receber. Não deixa a água ficar estagnada. Ou seja, conhecimento ele não pode estar parado. Não, de jeito nenhum, amigo. Quando eu fui dar aula na faculdade, Marcos, eu passei muitos anos na faculdade, eu fui para dividir com as pessoas aquilo que eu sabia. Você já fazia isso, né? Eu já fazia. De uma certa forma, você já era canal para as pessoas. Eu já fui para fazer isso. E quando eu encontrei o meu propósito na mentoria, tá, que tudo começou com aquele primeiro curso que eu fui fazer, tudo começou ali. Ali eu verdadeiramente encontrei o meu propósito. Eu disse, não, agora é outra coisa. Agora eu preciso fazer pelas outras pessoas. Eu cheguei num estágio da minha vida, Marcos, onde meu próprio pai, numa vez que nós voltávamos de um médico, eu estava vindo com ele, meu pai chegou para mim e fez a seguinte pergunta, meu filho, por que você corre tanto? Por que você quer tanto fazer tanta coisa? Você não precisa mais de nada. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de mais nada, você precisa só viver. Você precisa viajar, curtir a tua vida. E eu disse, papai, hoje o que eu faço, o que eu acho que é tanta coisa que eu faço, é durante esse período que eu fico ocupado, mas não é ocupado, não é preencher o tempo. Hoje eu realizo algo que eu amo de verdade. Que se satisfaz. Isso. Então, fazer o trabalho de mentoria para mim é muito mais grandioso do que simplesmente ganhar um dinheiro, do que simplesmente trabalhar o dia. É ajudar pessoas, é fazer as pessoas se desenvolverem. E a gente, voltando um pouco, falando sobre a questão da satisfação. Você se satisfaz hoje porque a tua expectativa não está mais naquilo que você vai ganhar. Isso. Mas a tua expectativa está naquilo que você vai passar para os outros. Isso, é verdade. Então, aí, a relação entre expectativa e aquilo que você está percebendo, o teu resultado, sempre vai te gerar ser uma pessoa satisfeita. Porque é aquele negócio. Você falou a questão de estar ocupado, né? O que é que nós vemos hoje, e o que eu vejo isso muitas vezes, as pessoas com quem a gente conversa. As pessoas, elas não são produtivas, elas são ocupadas. Tem uma vida ocupada, exatamente. Então, eu era muito isso. Eu era aquela pessoa que colocava 20 coisas na agenda para fazer,
no final do dia olhava, não tinha a mínima condição de fazer tudo, fazia um terço da metade daquilo tudo e me gerava angústia, e essa angústia fazia com que no outro dia eu enchesse a minha agenda novamente. Por quê? Porque eu queria simplesmente estar ocupado, eu não era produtivo. Você tinha que preencher teu tempo, né? E produtividade é muito mais do que você fazer. Produtividade é você se satisfazer. É verdade. Inclusive, um mentorado uma vez me trouxe o seguinte. Ele chegou para mim e disse: Gilberto, eu sou produtivo. Eu coloco 10 itens na minha agenda e eu cumpro os 10. O fato de você cumprir toda a tua agenda, isso não é produtividade. Não. Produtividade é fazer cada vez mais em menos tempo. Cada vez com mais excelência em menos tempo, exigindo menos de você. Gastando menos energia. Menos energia, isso é produtividade. Exatamente. Isso é produtividade. Agora, você ter 10 itens na agenda e você ter que cumprir os 10 e conseguir cumprir os 10, você esteve ocupado. Pois é. E no final perder a saúde. É verdade. Cara, eu consegui fazer tudo, consegui juntar o meu primeiro milhão, consegui ser uma pessoa totalmente rica, tá bom, e a tua família? Perdi a família. Perdi a família. Onde é que estão teus filhos? Meus filhos, mal falo com eles. E daí, valeu a pena? É verdade. Valeu a pena tudo isso? Então, como nós falamos, a nossa vida precisa ser sistêmica. Ser uma pessoa produtiva é ser sistêmico. O que é ser sistêmico? É eu entender que eu posso muito bem ser uma pessoa próspera, que é muito melhor e muito maior e totalmente diferente de ser uma pessoa rica, porque eu posso ser uma pessoa rica e o que eu tiver mais é dinheiro e não ter vida nenhuma, mas eu posso ser uma pessoa próspera. E eu posso ser uma pessoa próspera e junto dessa prosperidade vinha a minha família, vinha a minha saúde, vinha a minha satisfação, a minha vida espiritual, a minha vida conjugal, meus parentes. Isso é ser próspero. É você, de fato, fazer com que a tua roda possa girar na tua vida. É verdade. Tem que caminhar, a gente tem que fazer a coisa andar. Você não pode ficar parado. Mas, Marcos, eu recebo muitas perguntas e eu já fiz, inclusive, um vídeo sobre isso. O que é um mentor? Para que serve um mentor? Para quem serve um mentor? Agora eu faço para você essa pergunta. Digamos que você está falando comigo hoje e eu estou aqui com a minha vida, uma loucura. Alguns acham que a vida está maravilhosa, que está tudo bem, mas muitas pessoas precisam de um coach ou precisam de um mentor. Então, se você fosse hoje identificar como é que uma pessoa pode saber que ela precisa de um coach, que ela precisa de um trabalho, ela precisa ser um coach de alguém que vai ajudar na vida delas, vai impactar na vida delas. Qual é o requisito? Como é que ela consegue encontrar isso? Eu costumo dizer, amigo, que a gente não precisa de um coach, a gente merece um coach. Então, partindo do princípio que a gente merece, a gente tem que encarar o processo de coach como se fosse um auto-presente. Como se fosse algo que você faz por você mesmo. Por você mesmo, exatamente. Todos nós temos as nossas próprias, vamos dizer assim, os nossos próprios monstros, os nossos próprios situações a serem resolvidas, vamos colocar dessa forma. E quando eu digo que a gente merece um coach, é porque eu mereço, na verdade, sair daquilo que são as minhas limitações para viver aquilo que são os meus sonhos. Sair de um ponto a outro, né? Sair de um ponto a outro. Gilberto, quando a gente não encara isso, ou quando a gente não admite isso, é porque nós estamos praticando algo, e não é para ninguém se sentir ofendido, mas nós estamos praticando aquilo que é a nossa arrogância. Quando nós praticamos aquilo que é a nossa arrogância, é que nós estamos dizendo, caramba, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de mais nada, eu não preciso que ninguém possa me ajudar. E eu acho que o exercício da vulnerabilidade, que não é fraqueza, é verdade. Mas é diferente. É diferente. É muito diferente. Fraqueza é uma coisa, ser vulnerável é outra. Ser vulnerável é eu admitir, eu olhar para dentro e dizer assim, caramba, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, é verdade. Nisso eu não sou bom, mas eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda por quê? Todos nós precisamos, Marcos. Quando a gente começou a conversa falando sobre clareza, falando sobre consciência, eu preciso olhar para mim mesmo e dizer assim, tá certo, eu sou uma pessoa próspera, eu tenho dinheiro, mas como é que está o meu relacionamento com a minha esposa? Como é que anda o meu relacionamento com os meus filhos?
Como é que anda a minha vida espiritual, se ela faz sentido para mim? Eu não estou falando de igreja, nem de religião, nem de instituição. Eu estou falando de uma relação com aquele Deus que você acredita. Sim, sim. Como é que anda o meu pilar social? Eu sou uma pessoa sociável? É verdade. Ou eu sou uma pessoa totalmente fechada no meu mundo? Deixa eu te falar uma coisa. Há uns 2 anos atrás, eu fui convidado para um jantar. Eu, durante muito tempo, trabalhei com construção civil também. Tive empresa, então eu fui convidado para um jantar num apartamento na Vida Boa Viagem, mas um senhor apartamento, 400 e poucos metros, e só tinha gente lá, empresários top. E poucos, tinha uns 8 ou 10. Enfim. E naquele momento eu tive a oportunidade de conversar com o dono do apartamento. E ele estava dizendo que estava no 4º casamento, alguns tinham filhos, tinha neto, mas para ver o neto precisava marcar com o filho para ver se a agenda batia. Já pensou? E a filha não via tanto tempo porque não conseguia. E eu via aquele homem totalmente rico, cheio de dinheiro, mas totalmente frustrado com a sua própria vida. Com a sua família, com aquilo que construiu, né? Então, ele construiu um patrimônio físico, mas o patrimônio enquanto pessoa. E a pergunta é a seguinte, vale a pena? Alguém pode dizer, não, para mim tá bom, vale a pena? Aquilo que ele me dizia com sua comunicação corporal, não verbal, me disse de forma clara que não estava valendo a pena para ele. O que eu quero dizer com isso? Todos nós temos algum pilar da nossa vida que precisa de ajuste. Sempre. Todos nós temos algum pilar da nossa vida. Muitas vezes o nosso emocional. Caramba, como é que eu estou emocionalmente? Amigo, nós estamos saindo de uma pandemia, né? Eu estou já profetizando. Estamos saindo de uma pandemia. Estamos e vamos conseguir vencer, viu? Você sabe quantos, e não quero trazer uma coisa pesada para o nosso bate-papo, mas quantos empresários tiraram sua própria vida por conta da pandemia? É verdade. Porque não souberam perder. Quantas famílias se desfizeram, casamentos que foram desfeitos por conta da pandemia? Mas não começaram a conviver exatamente. O problema deles era convivência. Começar a conviver. Era a convivência, esse então, era o problema. Se você me pergunta, para que serve o coach? O coach serve, ele traz essas ferramentas, primeiro, de um autoconhecimento, de você se entender exatamente aonde você está, aonde você quer chegar e fazer esses ajustes na sua vida. Não, mas isso é muito claro, que a gente vive isso e muitas pessoas não entendem o que é isso. Então, elas arregimentam muito dinheiro, muitos bens, muito patrimônio, mas o verdadeiro valor e o verdadeiro patrimônio, elas deixaram fluir e foi embora. Exatamente. E a gente não está dizendo com isso que ter o patrimônio não é bom. Não tem isso. Você deve ter. Eu vi uma vez de Tiago Brunet, perguntaram para ele assim, Pastor Tiago, riqueza traz felicidade? Aí ele disse, rapaz, eu não sei se riqueza traz felicidade, mas pobreza dá uma tristeza tão grande, você nem imagina. E é verdade. Então, assim, eu não sei se traz felicidade. Agora que a pobreza dá uma tristeza. É verdade. Meu amigo, assim, e a gente tá rindo, mas, caramba, tem tristeza maior do que você querer levar o seu filho para um hospital e você poder pagar por isso. Tem tristeza e você não poder pagar por isso. Ou quando ele pede um lanche e você não pode comprar. Você não pode comprar. Isso é terrível. Aí você diz assim, não, mas a minha vida tá toda boa. Tá certo, a vida tá toda boa. Há quanto tempo tu não pega a tua família e diz assim, vamos para um restaurante legal. Não, mas ali a gente não pode porque é caro. Tua família não merece isso. É verdade. Tua família não merece fazer um passeio legal. Sua família não merece você viver. É a mentalidade de escassez, de escassez. E essa mentalidade de escassez, é tão legal a gente falar sobre isso, porque nós vivemos um mundo que a mentalidade da escassez, ela predomina. Porque a mentalidade da escassez, ela diz assim, que para eu ter, é preciso que o outro perca. Sim. Né? Acho que está um dos nossos livros ali que fala isso. Se eu não me engano, é o Dar e Receber. E Dar e Receber, exatamente. Então, ele diz exatamente isso. Para eu ganhar, é preciso que o outro perca. Por quê? Porque nós vivemos num mundo escasso.
Enquanto que a mentalidade da abundância diz assim, não, eu posso ganhar, Gilberto pode ganhar, e todos nós podemos crescer juntos. Nós vivemos num mundo não escasso, nós vivemos num mundo abundante. Isso. O que nós precisamos é mudar o nossa mentalidade para aquilo dali. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, fala exatamente isso. Você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Faça o seguinte, mude o teu mindset, mude a forma de você pensar, transforme a tua mente. É verdade. E voltando mais para aquela tua pergunta, o que é que o coach pode te ajudar? Transformar o teu mindset. É verdade. Transformar a tua mente. É verdade. E tudo isso é o que vai, de fato, transformar a pessoa para que ela possa levar para o mundo exterior aquilo que ela verdadeiramente é e aquilo que ela quer esperar dos outros. Quando eu comecei, Marcos, esse trabalho de mentoria, uma das coisas que me impactou muito foi uma filosofia africana do Ubuntu. Sim. E essa filosofia é a filosofia que eu pratico na minha vida. Eu faço por você na hora que eu faço por mim. Então, eu faço por mim fazendo por você. Exato. Então, eu estou fazendo por você, eu estou fazendo duplamente por mim. Eu estou fazendo muito mais por mim. Tá? Então, quando a gente tem uma mentalidade egoísta, eu quero fazer por mim, eu quero estar bem, eu quero tudo para mim, para os meus. Não. Faça pelos outros, você está fazendo por você. O universo, ele se encarrega de te dar em dobro tudo aquilo que você faz pelo outro, tudo aquilo que você estende a mão, tudo aquilo que você ajuda. Mas, Marcos, uma curiosidade. Nós que lidamos com vidas, com seres humanos, com crenças limitantes, com condicionamentos, muitas vezes na nossa vida, você já deve ter tido algum coach, eu já tive algum mentorado, que foi difícil. Sim. Que você chega assim e diz, caramba, como é que a gente faz isso aí? Uhum. E aí você precisa, me conta aí, eu não quero o nome das pessoas, não precisa nada disso, mas como é que foi essa experiência, hein? Me conta aí. Rapaz, já aconteceu praticamente de tudo não, mas de muita coisa. Imagino. Já aconteceu no meio do processo, eu falar para o coach e dizer assim, ó, nós estamos encerrando o processo agora, mas está na metade, tá bom, mas não tem jeito, porque eu digo sempre que no processo de coach, nós temos 3 lados. O coach, o coachee e o processo em si. A parte menos relevante é o coach. Porque o que é a parte mais relevante? É o coachee e o processo. E o processo, com certeza. Então, aquele coachee, eu já tive coaches que não estavam nem aí para o processo. Amigo, tu viu aquele livro, que a gente vê livro, filme, vídeos, ferramentas. Viu o filme? Não, vi não. Viu o livro? Vi não. Aí a pessoa... Ó, meu amigo, está na metade do processo, meu processo são 10 sessões, são 5 sessões, mas a gente está parando agora. Isso. Eu vou fazer as devoluções que forem necessárias. Isso já passou comigo. Pronto, né? Porque você não está levando a sério. E sabe, e até isso tem muito a ver também com a primeira pergunta sobre a questão da seriedade do coaching, do processo, porque muitas vezes a pessoa não leva a sério o processo e depois no final diz assim, não funcionou comigo, tá bom, não funcionou com você, porque você não vai funcionar. Você não levou a sério. Não vai funcionar, não vai funcionar. Já aconteceu de eu parar o processo, já aconteceu de coach parar o processo e dizer assim, Marcos, não é aquilo que eu estava pensando, não é isso, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente para o processo aqui. Eu digo sempre, o nosso foco é o coach, o processo e o resultado. E, ferramentas que muitas vezes a gente utiliza, que são ferramentas totalmente emocionais, né? que lidam muito com a questão dessa reprogramação da mente, da emoção. No final, tem ferramentas que a gente pergunta, ferramentas que a gente conta uma história de forma lúdica e a pessoa faz uma visualização na sua mente. Aí depois de, 15, 20 minutos de ferramenta, e aí, meu amigo, foi o que você visualizou? Nada. Eu disse nada. É verdade. Nada. Ferramentas em que... O que é que caiu de consciência para você? Nada. Não é verdade. Não vi nada. É verdade. A pessoa está lá e no meio da ferramenta a pessoa vê... Foi o que aconteceu com você? Dormi, Marco. Dormi a ferramenta toda. Então, acontece. Acontece, é verdade. Nós temos que estar preparados para, durante o processo, intervir da forma mais técnica e amorosa possível para poder levar o nosso processo até o final. Mas, Marcos, vê bem, uma vez, num trabalho de mentoria,
eu fiz um trabalho com um mentorado e ao final do trabalho, esse mentorado ele chegou para mim e disse o seguinte, ele me chamava de professor, tá? Ele ainda tinha aquele estigma de professor, sim. Professor Gilberto, eu queria lhe dizer uma coisa, isso no último dia da nossa mentoria, a gente estava encerrando e tal, ele disse, eu queria lhe dizer uma coisa, eu disse, pois não, se as pessoas soubessem o quanto é mágico, o quanto é maravilhoso ter a consciência e mudar a forma de pensar, ver um novo mundo, elas pagariam qualquer valor para conseguirem isso. Eu disse, o que você acaba de me dizer agora, você me deu o maior valor que você poderia me dar. Porque o valor não é só o dinheiro, não é só o papel moeda. O valor é o grande feedback, é você ver aquela pessoa impactada, é você ver aquela pessoa sair de um ponto para outro, aproveitar todo o percurso, crescer, evoluir, alcançar seus objetivos, ou pelo menos estar no direcionamento dos seus objetivos, saber aonde ela quer chegar. E aí eu quero agora trazer isso para você, Marcos. Dentro do teu trabalho, qual foi aquele coach que te deu esse resultado, esse feedback fantástico? Sem precisar dizer os nomes, mas me conta o fato aí. Amigo, antes eu queria só pontuar isso que você está dizendo, que é de uma total importância, porque tem uma diferença muito grande, abissal, entre aquilo que é o preço e aquilo que é o valor. É verdade. Existem coisas que têm preço. E tem coisas que têm valor. E outras coisas que têm valor. Eu encaro de verdade que eu cobro um preço, mas eu entrego valor. E o nosso valor é, sobretudo, na transformação das vidas. Sim, com certeza. Eu já tive exemplos de coaches meus, funcionário público, que o sonho da vida dele era fazer um mestrado no exterior, em Portugal. E todas aquelas questões, né? Deixar a zona de conforto e deixar aquilo que é a segurança. E eu fiquei muito, muito feliz quando essa pessoa, esse é um senhor, quando ele chegou para mim e na metade do processo, entre a quinta e a sexta sessão, chegou para mim e disse assim, pedi minha licença sem vencimento ontem, já entrei em contato com a faculdade e olhou para mim e fez assim, se a gente quiser parar o processo agora, a gente para, que já teve assim, não, vamos continuar, vamos até o final. E hoje ele está lá em Portugal, famílias inteiras, só falando mais um pouco sobre a questão de mudança até de país, uma coach minha que nesse momento decidiu, e daqui a exatamente 15 dias está indo com toda a família morar nos Estados Unidos por conta do processo de coach. Então, a descoberta dela, né? Aquilo que era o valor dela. Uhum. Então, pessoas que de fato tomaram decisões, porque no final a gente sempre faz 2 perguntas, né? Em toda a ferramenta. Qual foi a ficha que caiu? Isso. E qual é a decisão que você toma? Eu costumo dizer que o que muda a vida não é a ficha que cai. O que muda a vida são as decisões que a gente toma a partir do momento da tomada de consciência. A ficha que caiu é só a tomada de consciência. E você pode decidir, e mais que decidir, você tem que pôr em prática aquela decisão. Exato. E aí você vê pessoas... Eu terminei ontem um coaching grupo online. Terminei ontem um grupo. E foi muito, muito prazeroso ver o testemunho das pessoas. Pessoas que perderam 15 quilos durante o processo de coaching. Porque tomaram uma decisão. Uma decisão na sua vida, né? Outras pessoas que fizeram as pazes com os pais. A partir do momento em que começaram a entender que... mas eles tinham que pedir perdão para mim. A partir do momento que elas começaram a entender que ela liberar perdão não era um bem que ela estava fazendo para as outras pessoas. Para ela mesma, para elas mesmas. Para ela mesma, com certeza. Então, assim, de verdade, são experiências assim, que têm muito valor. Que marcam a nossa vida, né, reconciliação de famílias, de pessoas que mudaram sua saúde por conta de um processo de coach, que mudaram sua vida profissional por conta de um processo de coach. Sobretudo, e eu acho que isso é o que é a base de tudo, que entenderam a sua identidade, que começaram a se amar, que começaram a entender de fato
sobre essa vida abundante que você falou Sim. aí, que é super importante, que é muito mais valorosa do que qualquer preço que a gente É muito possa valorosa pagar. do que o próprio dinheiro, como se fala, né? Exato. Porque eles acham que a abundância é ter dinheiro, é ter riqueza. Mas existe uma riqueza muito maior, que é a riqueza de consciência, a riqueza de pessoa, de quanto ser humano, daquilo que você pode fazer. A pessoa começar a acreditar em si mesmo. Sim. Todas as decisões, elas partiram de uma premissa. Elas começaram a se entender, a se autoconhecer e, sobretudo, se autoamar. Sim, verdade. Não existe mudança, não existe resposta, não existe resultado que não parta desse autoconhecimento, desse autoamor, desse autoperdão, da pessoa começar a se entender e começar a dizer, caramba, eu mereço muito mais, a minha vida é muito mais do que isso, a minha vida é muito mais do que qualquer outra coisa que alguém tenha qualquer acusação que alguém tenha me feito. A minha vida é muito mais, eu mereço muito mais do que isso. É verdade. Mas, Marcos, olha, se fosse possível, a gente ficaria aqui conversando o dia inteiro. Ô, amigo, eu tenho a gente ficaria conversando o dia inteiro porque, além de um grande amigo, além de uma pessoa que eu gosto muito, a gente se conheceu num curso, né, onde você estava ali como monitor, eu estava no curso, fazendo o curso, e outros cursos que você estava lá, quase como se fosse refazendo o curso, mas estava lá. Você queria estar ali dividindo aquele momento, então foi um início assim, bem bacana da nossa amizade, e como eu disse no início, um prazer enorme tê-lo aqui, mas eu não poderia jamais terminar esse nosso bate-papo sem deixar um desafio para você. Opa! Eu tenho que deixar um desafio para você. Vamos lá. E é o seguinte, vamos lá. Quantas pessoas vão estar nos assistindo? Quantas pessoas vão nos ouvir? Seja no áudio, seja no áudio e vídeo. Quantas pessoas desejam ser coaches? Quantas pessoas querem ter um coach? Então, eu quero que você deixe 2 mensagens para a gente concluir. A primeira delas, se eu quero ser coach, como é que eu vou me identificar? O que é que eu preciso fazer? Como é que é isso aí? Para que eu possa saber se eu tenho perfil, se é isso mesmo, ou se é só ganhar dinheiro, como é que é essa parada aí? Certo. E a segunda pergunta que eu quero fazer a você é o seguinte, eu sou um cidadão e será que eu preciso de um coach? Como é que eu posso identificar que eu estou precisando de um coach? Ok. Eu queria que você fizesse esses 2 contrapontos, para quem quer ser coach, para quem sonha ser coach, tá? E para quem não sabe se precisa ou se precisa e de um coach. Vou tentar responder, aliás, vou responder falando sobre uma parábola, que a parábola é uma frase, e eu explico essa frase, que é a seguinte, que o mar me ensina a remar. Eu posso entender dos ventos, eu posso saber ler uma tábua de maré, eu posso saber de que madeira foi feita o barco, eu posso saber como é que se segura o remo, mas eu só vou saber exatamente o que é estar com o barco no mar quando eu coloco esse barco para ele navegar. Quando começa a fazer, quando eu começo a fazer. Diz uma história que Moisés estava na frente do Mar Vermelho e Moisés estava esperando Deus mandar para ele colocar o pé. E Moisés estava esperando ele colocar e Deus estava esperando ele colocar o pé para poder ele abrir o mar. Então, o que é que eu digo sempre? Faça. Mais do que merece, se permita. O fato de você fazer uma formação em coach não quer dizer que você necessariamente vai ser um profissional de coach. Mas você pode utilizar muito bem todo aquele conhecimento, todas aquelas ferramentas no seu negócio. Para a sua vida pessoal. Para a sua vida pessoal. Você pode muito bem entender que o fato de você estar lá naquela formação vai te dar ferramentas, vai te dar subsídios, vai te dar conhecimento para que você possa utilizar dentro da tua casa, na criação dos teus filhos, no teu relacionamento com tua esposa, com o teu marido, na tua vida. Uhum. E quando é que eu sei que eu preciso de um coach? A partir do momento em que eu começo a entender que eu mereço muito mais do que aquilo que eu estou vivendo hoje. A partir do momento em que eu olho para mim mesmo e quero entregar mais para as pessoas que estão à minha volta. A partir do momento em que eu começo a ter, eu digo sempre, um incômodo. E esse incômodo é maravilhoso ter esse incômodo.
E esse incômodo vai me levar a ter uma atitude em relação a mim. Eu vou lhe interromper, porque eu preciso geminar uma pergunta com essa sua. Vamos lá. Então eu já identifiquei que eu preciso. Tá? E como é que eu escolho esse coach? Por que eu vou escolher Marcos, não escolho Pedro, não escolho José, ou Maria, ou Antônia? Por que eu escolho o Marcos? Você me escolhe porque você se identifica com os meus valores. Você me identifica com aquilo que eu posso te ajudar com as tuas demandas. Então, fazendo um paralelo para você, que é um profissional de mentoria, as pessoas que procuram Gilberto por quê? Porque em algum momento se identificaram com o trabalho e com o resultado que Gilberto deu. Elas acreditam, não é? Elas acreditaram em você. Muito mais do que acreditar no trabalho, nós acreditamos nas pessoas. Nas pessoas, é verdade. Então, quando as pessoas, eu tenho, obviamente, clientes que... A maioria, Gilberto, a maioria dos meus clientes, eu tenho uma presença um pouco tímida ainda na rede social, mas a grande maioria dos meus clientes são sempre clientes que vieram por conta de indicação de outros clientes. De outras pessoas. E isso é um indicador muito bom para mim, muito forte para mim, porque eu não vou indicar uma pessoa para um trabalho, um serviço que para mim não deu resultado. Sim, você não está satisfeito, então, você não vai indicar para ninguém. Então, eu digo que 85% dos meus clientes hoje, e eu tenho uma agenda hoje bastante fechada durante a semana inteira, são clientes que foram indicados por outros clientes, tanto que ainda estão no processo, como clientes que já terminaram o processo. Então, mas vivenciaram de alguma forma, mas estão vivenciando experienciaram aquilo. Com você aquele momento. Exatamente. Então, são pessoas que tiveram ganhos na sua vida profissional, pessoas que começaram a ganhar efetivamente mais dinheiro por conta do trabalho que foi desenvolvido, pessoas que começaram a ter um relacionamento melhor dentro da sua casa. E porque resolveram questões emocionais, porque resolveram questões conjugais, começaram a produzir mais no seu trabalho, começaram a ganhar mais dinheiro por conta disso. Então, quem é que me procura? Quem me procura é quem, através da sua demanda, consegue de fato entender que eu posso ajudar. Contribuir com a vida delas, com a sua vida. Mas, Marcos, olha, eu quero te agradecer mais uma vez imensamente e a gente poder ter tido esse bate-papo, a gente poder se reencontrar depois desse ano de pandemia, 1 ano e meio praticamente que a gente não se via. Eu quero te agradecer estar aqui, dar essa oportunidade de podermos levar todo esse conteúdo para essas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Isso foi e está sendo maravilhoso para mim. Foi um momento muito enriquecedor. Pode ter certeza, eu aprendo muito com você. Todas as vezes que eu converso, eu aprendo muito. E eu acho que isso aí vai ajudar muito a vida das pessoas, de todas elas, Marco. Quero te agradecer muito. Amigo, eu que agradeço pela oportunidade de contribuir com as vidas. Te agradeço muito, quero muito te honrar por aquilo que você está fazendo, por esse canal. Agradecer também a toda a tua equipe pela forma que fui tratado, que fui recebido. E dizer que estamos aí à disposição para transformar vidas, transformar negócios e fazer aquilo que é o nosso propósito. Com certeza. O nosso propósito de vida é aquilo que nós escolhemos. Valeu. E é isso, pessoal. Valeu, amigo. Tá aqui com esse grande amigo, maravilhoso, fantástico. E você que assistiu, você que está nos ouvindo, conseguiu identificar perfeitamente qual é o teu propósito? Se você não sabe o seu propósito, se você tem dúvidas sobre ele, não sabe nem sequer o que fazer, vem para cá, segue a gente no canal, me siga aí que você vai ver muita coisa boa. Nós já temos vários podcasts com outras pessoas fantásticas e muitas outras que estão por vir. E através disso, você vai sim encontrar o teu propósito. Se você não conseguir, me chama no direct, faz o teu comentário e eu vou estar junto com você, construindo uma história de sucesso, facilitando a tua vida, te dando condições. Eu, Marcos e muitos outros profissionais do desenvolvimento humano estamos aqui para ajudar a tua vida, ajudar aquilo que você quer alcançar, ajudar você a fazer da tua vida um real sentido, aquilo que você espera para você, para a tua família e aquilo que você tanto sonhou. Então acredite sempre em você, acredite
acredite no teu potencial, tenha consciência do teu merecimento, porque você nasceu para ter uma vida de abundância, num mundo de infinitas possibilidades. E mais uma vez eu repito, isso não se refere a dinheiro, se refere à consciência, à mudança de mentalidade, a crescimento, a tua realização como ser humano e aquilo que você projeta para o mundo. Então, se você gostou desse podcast, curte, compartilha, continua seguindo aqui esse canal, ativa o sininho para que você receba também todas as vezes que nós publicarmos algo, você vai receber os comentários, você vai saber que nós estamos postando algo novo. E fica ligado que semana que vem tem mais um GBcast para você, para todos nós e com uma pessoa fantástica.